Fala galera, eu sou o Diogo, sejam bem-vindos ao Diogo Entretenimento. No vídeo de hoje vamos falar sobre o filme Extermínio, né? Vamos fazer um pequeno resumo em relação ao filme e o que esperar, né, das próximas continuações que já foram anunciadas. O vírus da raiva devastou o Reino Unido. Ele foi contido antes de alcançar a Europa continental. O território britânico foi colocado em quarentena para conter o vírus. Os sobreviventes foram deixados Logo no começo do filme, vemos no alto da Escócia, né? Mostra uma pequena família, né? Que mostra um menino e um grupo de sobreviventes sendo atacados pelos infectados, que é o da raiva, né? Ele sai correndo, ele escapa e chega no monastério, na beira do lago, e vê o pai dele, que é um monge, um padre. E isso, eles são atacados, o menino entra debaixo de um alçapão e fica protegido lá. E tem uma cruz que o pai dele entrega para ele. Preste atenção nesse detalhe, tá? Que isso vai ser importante pro final do filme. E logo passando para muitos anos lá na frente, que é logo após os acontecimentos do primeiro filme, segundo filme, né? Que mostra que todo o continente, né, entrou em quarentena, sistema de quarentena, na qual ninguém pode pisar na ilha nem sair. E as pessoas ficaram à mercê da própria sorte. E isso tem uma ilha, né, na qual tem uma passagem elevada que conecta, né, tanto o continente como uma ilha, na qual existem os moradores sobreviventes, que é o Spike, ele, o pai dele e muitos moradores que buscam sobreviver com poucos recursos, né, vemos eles produzindo flechas, vemos eles tendo escassez de muitos produtos. Ele, inclusive, ao longo do decorrer dos anos, eles usam essa passagem que levanta uma maré, né, para pegar madeira. E acompanhamos o Spike, né, ele está tendo seu primeiro dia, né, de exploração, que chama virar um guerreiro, né, na qual ele tem que ir lá e eliminar alguns infectados. E temos toda um drama, né, entre ele, o pai dele e a mãe, né. A mãe dele está doente, né, não sabe do que ainda. Ela acha que problemas mentais, né? Ela acha que ainda tá tudo em paz, né? Que ele tem que ir para a escola. Aí, no outro dia eles passam essa ponte, atravessam. Vemos várias cenas, né? Mostrando os acontecimentos dos filmes anteriores. E logo após eles chegarem lá, encontram os infectados. São rastejantes. Eles se alimentam de minhocas e outros seres vivos que não conseguem escapar deles, porque eles são bem fortinhos, para falar a verdade. São zumbis bem fortinhos. Aí o Spy consegue eliminar um. Aí aparece uma mãe lá, aí eles conseguem eliminar também. E um garoto, eles eliminam. Aí tem tipo um bebezinho, e eles não eliminam. O Spike pede pro pai dele não acertar Poxa, é zumbi, cara. Elimina todos. Ó, você já deve ter visto isso. O brasileiro não faz isso. O brasileiro, se fosse para eliminar os zumbis, eles eliminavam, não. E outra, eles ficam presos lá. E eu faria uma muralha em volta daquela passagem, ficar atraindo os zumbis e só matando eles. De boa. Então, eles vão e encontram um prisioneiro lá, que foi torturado e tudo, numa casa, e isso mostra que existe sobreviventes, né? Só que eles são selvagens, bárbaros, no continente. Aí eles saem dali correndo e encontram uma carcaça de um cervo, e vê um crânio numa árvore bem alta, e isso eles detectam que existe um alfa. Alfa são um tipo de zumbis ou infectados que o vírus fez uma mutação neles. Eles são mais fortes, mais altos, mais ágeis e agem por liderança. Eles conseguem controlar um grupo de infectados ou mais de 12 infectados ou muito mais. Hordas inteiras eles conseguem controlar. São alfas. E nisso eles são caçados pelo alfa. O alfa ele encontra eles, são caçados. À noite o Spike ele vê uma chama lá no horizonte, e o pai dele diz para ele que aquilo ali é o lugar de um ermitrão, um cara que vive nas montanhas, mas não era para ir para lá. Aí acontece um terremoto, passa uma ruma de cervos correndo e faz um terremoto. Eles fogem. Quando eles estão indo de noite, a maré ainda tá um pouco alta. Quando eles estão na metade do caminho, na ponte, na passagem elevada, que é tipo uma estrada, né, que liga o continente à ilha, o Alpha vem correndo atrás deles. Eles chegam próximo do portão, o portão só abre se eles não estiverem infectados. Eles têm que fazer toda uma análise.
Aí eles atiram flechas no Alpha, né, e conseguem abater ele. Aí tem toda uma festa, comemoração, mas no outro dia, o Spike ele pega, vai falar com o pai dele, né, que viu o pai dele adulterando, né, cometendo adultério, né. Aí ele pergunta ao tio dele o que existe lá, quem é esse cemitério. Ele diz que é um médico que vive na montanha, ele faz algum tipo de ritual que ninguém sabe o que é. Então ele pega, tem uma discussão com o pai dele, porque quer levar a mãe dele pro cor lá, ele, de uma forma, ele consegue escapar, fugir, né, e leva a mãe dele junto. Aí durante a noite, lá no continente, perto de uma estalagem, de uma casa, eles são atacados, aí a mãe dele consegue eliminar um dos zumbis, e durante o dia eles encontram um soldado que estava guerreando, o navio deles infelizmente levou um dano, né, e ficou à deriva. Então eles conseguiram chegar até a ilha, né, o continente. Só que todo mundo que pisa no continente fica isolado, não tem como escapar mais dali. E nisso são 8 soldados, mas todos eles são eliminados pelo Alpha e só sobra ele. Aí eles encontram uma mulher infectada, que ela está grávida, e ela tem um filho, e o filho não está infectado. Ou seja, eles estão se reproduzindo. Eles têm relação e se reproduzem. Por isso que não tem como acabar com os infectados, porque eles se reproduzem. É como se fosse já os humanos fossem as criaturas. É aquele sistema. Quando o mesmo sistema de Eu Sou a Lenda, o filme. Quando os vampiros lá do filme Eu Sou a Lenda já dominaram o mundo, os humanos são as criaturas para eles. Então é exatamente nisso. Aí eles são atacados pelo Alpha, o soldado lá é eliminado, aí eles encontram o doutor, que ele tem uma pirâmide de ossos, ele analisa ela, faz os exames e tudo lá, só de toque, né, e tudo, e descobre que ela está com câncer, na qual ela vai morrer. Então ele, um certo bom senso, assim, de aceitação, tanto da mãe do Spike como do doutor, né, o Spike é adormecido e ele vai lá e elimina, para acabar com o sofrimento da mãe dele, elimina ela e pede pro Spike colocar o crânio dela no alto, no canto mais alto. O Alpha, né, que tava com raiva porque o soldado, quando a mulher lá infectada deu a luz, ensinou ela, porque ela tava infectada e quis atacar eles, né? Então o Alpha ficou revoltado e ficou caçando eles. Ele quase matou o doutor, mas através do Spike ele com coisa no sonífero que fez o Alpha lá dormir. E durante o dia o Spike vai lá, leva o bebê e deixa na Nathan e fala que ele não tá infectado e que cuidem dele. Fica vagando pelo continente. E no final do filme ele encontra um grupo, né, só que o líder deles tem uma cruz. É um menino da igreja lá que cresceu. Só que ao contrário dos outros que ficam lá presos, eles ficam lutando. E foi anunciado uma continuação agora, tá bem pertinho. Daqui eu acho que uns 3 meses, 2 meses, vai sair a continuação. Deixem aquela curtida e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. E comentem aí qual foi a cena que vocês mais gostaram desse jogo e até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!